A paz do Senhor Jesus, meu amado, que nesta noite você possa alcançar a graça de Deus, a paz, a misericórdia. Estamos aqui para ler um texto bíblico e eu quero fazer menção de um texto muito conhecido. Afinal de contas, a palavra de Deus não é novidade para ninguém, né? Nós só fazemos lembrar das passagens bíblicas, das lições inseridas na palavra de Deus. Antes, porém, eu quero orar pela sua vida, quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Se for possível, se tiver como, feche os seus olhos. Amado e eterno Deus, Senhor, diante da Tua presença nos colocamos neste momento, ó Pai. Queremos fazer deste ambiente um altar, nos colocando como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Eu quero Te apresentar este meu irmão, quero Te apresentar esta minha irmã, quero apresentar este jovem nas Tuas mãos, ó Pai. Que o poder da Tua palavra possa ser transformador, possa ser um divisor de água na vida deles. Quero Te apresentar a sua família, todos os seus projetos, ó Pai. Porque entendemos que toda prosperidade vem de Ti. Porque entendemos que tudo que é bom vem de Ti, pois Tu és o Pai das luzes, ó Pai. Fica conosco nesse pequeno período em que estaremos nos debruçando sobre a Tua palavra, nos dê discernimento, entendimento e sabedoria. Abra a porta da palavra, Senhor, para que nós possamos entender e compreender qual é a Sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas neste momento. Fala ao meu coração, fala ao coração deste meu irmão, desta minha irmã, nesta noite, porque precisamos ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Se você puder, diga amém. Eu não sei se você tem acesso a um exemplar bíblico. Se você tiver num ambiente onde você esteja tranquilo, calmo, tiver acesso a uma Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. Procure aí na sua Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aberta e quero ler o verso de número 21, o capítulo de número 21 do Evangelho segundo escreveu João, tá bom? Não 20, mas 21. Se você tiver, se não, apenas os seus ouvidos é o suficiente para que você possa ouvir a voz de Deus. Diz assim o texto bíblico. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles que estavam com ele então disseram, nós vamos contigo. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Queridos, eu quero me deter nesta leitura e quero falar para você acerca de algumas coisas que nós devemos ter muito cuidado. E eu aproveitei esse texto bíblico porque o acontecimento é muito apropriado para a meditação que eu quero fazer com você. O texto diz que Jesus, ele já tinha ressuscitado, porém ainda não tinha ido para o Pai. Ele tinha que dar algumas instruções aos seus discípulos, para depois subir. E neste episódio que lemos, eles estão todos reunidos, todos. Talvez um dizendo para o outro, poxa, mas e Jesus? Cadê Jesus? Ele pediu para a gente ficar aqui, que ele vinha nos instruir acerca de algumas coisas, mas ele está demorando. E Pedro, que nós conhecemos pelos textos bíblicos, era um daqueles discípulos que tinha poder de persuasão. Ele conseguia convencer os demais por causa de ser uma pessoa ímpeta, né? Uma pessoa destemida, era aquela pessoa que partia para frente. De repente você é uma pessoa assim, uma pessoa de fácil influência, de influenciar as pessoas com muita facilidade. E Pedro era assim.
Pedro era como se fosse o líder deles, né? Se você vê a trajetória dos discípulos de Jesus, você vê que Pedro se destacava em muitas situações, porque ele era aquele que partia para cima. Ele era aquele que tirava a espada, cortava a orelha do soldado. Ele era aquele que subia em cima das águas e andava. Ele era aquele que era destemido, né? Ele era aquele obreiro para toda obra. Neste episódio, eles estavam ali aguardando a segunda ordem do mestre, aguardando porque viria para eles instruções do próprio Jesus, antes dele ser assunto ao céu. Mas, no pensamento deles, demorando Jesus, Pedro resolveu voltar à pesca. Nós nos recordamos que quando Jesus encontra Simão Pedro, como um bom e velho pescador, homem que vivia da pesca, que tinha conhecimento de água, tinha conhecimento. Eu acredito que Pedro era daqueles que sabia até onde estava o peixe, perdão. E Pedro foi chamado por Jesus para pescar agora outra coisa. Vocês lembram desse episódio? Daqui para frente não serás mais pescador de peixe, mas pescador de homens. Entendeu? E nós entendemos muito bem que essa foi a chamada de Pedro. Mas Pedro está ali, depois de todo o episódio que passou com Jesus, aguardando as instruções do mestre, antes dele ser assunto ao céu, mas por algum motivo ele resolveu voltar à pesca. E ele disse, no meio dos seus companheiros, vou pescar. Ou seja, eu vou voltar a fazer aquilo que eu sei fazer. Eu vou voltar às antigas práticas. E Pedro, como ele tinha esse poder de persuasão, ele influenciou os demais discípulos. Os discípulos disseram, Pedro, se você for, nós também vamos contigo. Nós não vamos ficar aqui. Se você decidiu ir, a gente também não vai ficar aqui não. Você que é o cara, né, que foi amado por Jesus, um cara que estava muito próximo, um cara que se atrevia a muitas situações. Se você está desistindo de ficar aqui, nós também vamos contigo. E o texto diz que assim fizeram, entraram no barco e foram para o mar pescar. Mas o texto diz que naquele dia não pescaram nada. Eu quero dizer com isso, queridos, muitas vezes nós estamos sendo influenciados para coisas negativas. E nós estamos, como dizia minha saudosa mamãe, já em glória, nós estamos dando murro em ponta de faca. Não é assim que os antigos diziam? Esse provérbio, dando murro em ponta de faca, quer dizer, a gente está fazendo sacrifício de tolo. A gente está batalhando e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles decidiram ir pescar e aquele dia eu já tive a oportunidade, eu não como peixe, né? Eu não sou adepto da carne de peixe, não como peixe de qualidade nenhuma, não como peixe. Mas eu já tive a oportunidade de ir a algumas pescas, inclusive a pesca de tarrafa e a pesca de rede. A pesca de rede, você passa a noite, você arma a rede no meio do rio e ali os peixes vêm, se embaraçam por ali. Ao amanhecer você recolhe a rede e os peixes estão lá, emaranhados. E a tarrafa, você vai andando, quanto mais você for para o fundo da água, você pega a tarrafa, é lógico que tem um jeito prático de fazer isso, só os grandes pescadores que entendem disso. Talvez você seja um pescador, já passou por essa experiência, você sabe que tem um jeito de jogar a rede. E você joga a tarrafa e ela cai aberta no mar e quando você puxa, o peixe vem. Então nós sabemos que é trabalhoso, não é uma tarefa fácil. E eles passaram a noite inteira fazendo isso, dando murro em ponta de faca. Quando eles deveriam ficar quietinhos, aguardando a ordenança do mestre, aguardando Jesus aparecer, porque Jesus tinha instruções maravilhosas para eles, porque a vida deles já seria outra. As vidas deles seriam transformadas, eles seriam verdadeiros pescadores de homens. Porque há uma diferença muito grande de pescador de peixe para pescador de homem.
o pescador de peixe, ele tira o peixe da vida, porque a vida do peixe está na água, e traz para a morte, porque quando o peixe sai da água, ele já não consegue respirar mais e ele morre, ele perece. E o pescador de homem que Jesus queria fazer com aqueles homens era diferente, era uma pesca diferente, porque o homem hoje ele vive no pecado, ele vive no mal, então ele vive na morte. Então o pescador de homem, ele tira o homem da morte e traz para a vida, que é Cristo, que é a graça de Deus, que é o evangelho das boas novas. Era essa a diferença que Deus queria fazer na vida deles, mas eles decidiram não esperar mais e voltar a pescar. E o que aconteceu? Pescaram, tentaram pescar a noite inteira, só jogando, talvez armando rede, talvez jogando tarrafa, e nada apanharam. Nada apanharam, a noite inteirinha. Às vezes a gente está fazendo esse sacrifício. Às vezes a gente dá tanto ao trabalho. Tem gente que trabalha em 2 empregos. Como se isso fosse melhorar alguma coisa, sendo que a prosperidade ela vem de Deus. Às vezes eu conheço pessoas que sobrevivem com um salário pequeno, mas sobrevive. Talvez não adquira grandes vaidades, aquilo que deseja de conquista, mas o essencial não lhe falta à mesa. Seu café da manhã está ali, o seu almoço, a sua janta, as suas continhas pagas. E às vezes tem pessoas que, se deixar, pega 3 empregos, mas não resolve nada. Talvez você entenda isso que eu estou querendo dizer. É que às vezes é melhor a gente esperar em Deus. Mesmo que o período dessa espera seja um período de dificuldade. Jesus disse aos seus discípulos, olha, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Porque há uma vitória para vocês. É momento de exercitar a fé, de acreditar naquilo que o Mestre disse, de acreditar nas promessas de Deus sobre a nossa vida, por mais que a gente olhe com os nossos olhos nus e humanos e não vê aquilo que Deus nos prometeu. Mas se Ele prometeu, vai cumprir, porque Ele é fiel naquilo que Ele promete. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa das suas promessas. Se ele disse, vai cumprir. Se a gente seguir o texto que ora lemos, você vai ver que já de madrugada, amanhecendo, talvez um olhou para o outro e disse, meu, não tem mais nada que fazer aqui, vamos recolher a rede e vamos embora. É só lavar as redes, porque as redes estão todas sujas de emaranhado, de mato, de sujeira do mar, do rio, e a gente não conseguiu apanhar nada, vamos embora. Quando eles estão retornando, quem aparece na praia? Jesus. Jesus aparece na praia e faz uma pergunta para ele, filhos, tens aí alguma coisa para comer? Ou seja, vocês conseguiram alguma coisa nesse trabalho da noite toda? Eu fui procurar vocês lá onde eu pedi para que vocês me esperassem, vocês não estavam, eu deduzi que vocês estivessem aqui. Pegaram alguma coisa? Tem alguma coisa aí? Eles disseram, não temos. Pescamos, tentamos pescar a noite inteira e não conseguimos nada. Sabe, querido, às vezes não adianta muito sacrifício para tentar conquistar muitas coisas. Uma coisa só é necessária: alcançar aquilo que vem das mãos de Deus. É lógico que a gente tem que ser esforçado, a gente não pode ser preguiçoso também, a gente tem que acordar cedo, ir para a nossa batalha, cuidar da nossa casa, da nossa família. Ter sonhos é muito bom, mas não deixe que a labuta, que as tarefas dessa vida te deixe exausto, a ponto de você estar desanimado. Tenha bom ânimo, o Senhor disse. Tenha bom ânimo. Eu quero deixar essa palavra para você, porque isso serve de inspiração para a gente. Quando nós acharmos que precisamos conquistar muitas coisas, analise, vai valer a pena? Deus está nesse negócio? Busque a direção de Deus. Ore a Deus, pergunte para Ele, Senhor, devo ir, devo fazer? Para você não dar murro em ponta de faca. Para não acontecer como aconteceu com esses nossos irmãos discípulos. Às vezes, nós
estamos sendo persuadidos pelo mundo, porque vivemos em um mundo imediatista, um mundo consumista, que só prega para a gente que devemos conquistar, devemos ter, devemos alcançar. Quando na verdade, se tem uma coisa que a gente deve alcançar, é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque essa sim vai nos fazer ser próspero. Que você seja abençoado por essa palavra. Que a sua casa seja abençoada por essa palavra. Que todos os teus projetos tenham a aprovação de Deus. É isso que eu desejo para você. Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez eu quero finalizar orando por você. E que essa palavra fique meditando no teu coração e na tua mente. Cuidado com os muitos sacrifícios. Obedecer é melhor do que sacrificar. Se for possível, feche os seus olhos. Amado e eterno Deus. Senhor, entendemos que tudo que nós precisamos vem de Ti. Às vezes, Senhor, passamos por algumas dificuldades. Passamos, sim, por aflições, como o Senhor disse. Mas nós não queremos nos perder nas adversidades. Nós queremos aquilo que vem das Tuas mãos. Porque eu sei que aquilo que vem das Tuas mãos, com a Tua aprovação, ainda que possa parecer pouco, é o suficiente para nós. Que nós possamos viver contente com aquilo que a gente tem. E se o Senhor quiser que venhamos conquistar alguma coisa, que seja com o Teu querer e com a Tua vontade. Porque nós queremos ter vida e não somente existir. Senhor, eu abençoo esse meu irmão, abençoo essa minha irmã, eu abençoe todos aqueles que estão tendo acesso a esse vídeo nesse momento. Que a Tua graça, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia possa os alcançar todos os dias da sua vida. Que o Teu Espírito possa nos direcionar todos os dias a fazermos o melhor para vivermos bem e prósperos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família e seus projetos. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe.